Olá, bem-vindo aqui ao meu canal, ao meu ateliê de desenho e pintura no YouTube. O meu nome é André Maurício, que estou falando aqui com você. E te convido agora a participar dessa aula para aprender a como fazer esse desenho aqui dessas frutas para que depois nós possamos pintar. Então, sem mais delongas, bora para a aula. Para esse exercício de hoje, pessoal, eu vou explicar para você aqui como que nós vamos fazer uma ampliação utilizando um método semelhante ao do quadriculado. Então eu tenho aqui essa imagem, ela foi impressa num papel comum nessas impressoras, na minha impressora caseira mesmo, não foi numa gráfica ou num local assim especializado para revelar a foto. A foto, eu tenho aqui a foto original, revelada numa qualidade melhor, que vai ser o modelo de referência para me pintar. Porém, estou utilizando aqui uma impressão porque eu vou riscar por cima. Inclusive, essa aqui tem o tamanho de 9 por 16. O que eu fiz? Esse retângulo tem 9 por 16. O que eu fiz? Eu dividi essa imagem no centro, primeira coisa. Agora, eu vou fazer um quadrado, e o maior quadrado possível. Como a imagem tem 9 por 16, o máximo que eu posso fazer de um quadrado inserido nesse retângulo, seria de 9 centímetros, mais que isso não dava, Então aqui, só para a gente entender, mas por que você faz o quadrado e não faz o retângulo então? É porque isso aqui é uma variação do quadriculado. O quadriculado convencional, ele faz um monte de linhas, um monte de riscos, fazendo centímetro a centímetro, e depois amplia, faz uma série de contas, é uma coisa meio um pouco trabalhosa, sabe? A gente considera um pouquinho trabalhosa. Nesse método aqui, ele foi me passado esse método aqui há muito tempo pelo meu professor Coleinardi, acho que foi meados de 2002, 2003, e assim, eu venho trabalhando sempre com ele, com esse método, Consiste no seguinte, eu fiz um quadrado. Mas e essas partes que estão sobrando? Aí eu vou pegar aqui, e ligar os pontos, ligar meio com meio nesse quadrado. Aí eu tenho linhas na diagonal. Faço o mesmo aqui e faço o mesmo aqui. Então, dessa forma, eu tenho linhas de referência, não só linhas horizontais e verticais, mas também linhas na diagonal. Vem ligando. Basta ligar, e o legal é que não precisa fazer cálculos para fazer esse método de ampliação. Basta fazer um quadrado, porque um quadrado de 10 por 10 ou de 1 metro por 1 metro ou de 90 por 90 é sempre um quadrado, ou seja, não muda as suas proporções. Quando eu faço isso, perceberam que gerou várias interseções aqui, Aí eu vou ligar essas interseções. Vou pegar aqui o lado maior e vou ligar aquele X que formou com esse X, e esse X com esse X também. Dessa forma, eu tenho aqui também a opção de ligar esse X, ligar essas interseções numa vertical. Tanto aqui quanto aqui. O bacana é que quando eu faço isso, eu criei outra interseção aqui, que foi a junção daquela linha que estava subindo com a outra. Aí, se for necessário, é onde eu consigo pegar toda a imagem. Eu venho e faço isso e ligo novamente, se for preciso, aqui e aqui também. E aí, se eu pegar aquele quadrado, eu posso aqui enumerar de 1 a 4, porque vai ter 4 colunas, Primeira coluna, segunda, terceira e quarta. E vou enumerar aqui de cima para baixo, de A até a letra C. Até a letra D, quer dizer, Então ficou 1, 2, 3 e 4. E aqui ficou A, B, C, D. Aí eu vou fazer exatamente o mesmo lá na tela ou na referência onde a gente vai fazer o desenho. Após ter feito esse quadrado no centro da imagem, eu só preciso pensar o seguinte, essa imagem aqui pequenininha, ela tem 9 por 16. Então eu posso ir multiplicando e aumentando proporcionalmente. Eu posso multiplicar aqui
vezes 2. Aí vai dar 18 por 32. Então, o meu retângulo pode ser esse tamanho. Eu vou aumentar 2 vezes. Pode ser por 3. E aí daria 21 por 40 e... deixa eu ver... 45, 48, 21 por 48. E assim ia aumentando proporcionalmente. Então, eu já fiz aqui essa proporção. Eu fiz aqui um retângulo, né? Proporcional. Ele tem 21 por 36, que é proporcional a esse aqui. Eu multipliquei na calculadora, acho que eu aumentei 2,3 para me aproveitar bem o pedaço de tecido que eu tinha aqui, que era 30 por 40. Mas a questão não é essa, a questão é, eu preciso de um retângulo semelhante a esse que está na foto. A partir disso eu já não vou pensar mais no retângulo, eu vou pensar num quadrado. Então aqui a altura é 21, eu vou fazer um quadrado de 21. Então vem aqui, ó, daqui até aqui. O que eu fiz no meio do retângulo? Eu coloquei um quadrado de 21 por 21. E é claro, metade 10,5. Aí o que eu vou fazer agora? O mesmo que eu fiz no anterior. Ligar os pontos numa horizontal. O que eu preciso ter cuidado aqui nesse momento é de ligar os pontos, mas não colocar demasiada pressão no lápis. Porque eu não quero que esses traços sejam difíceis de sumir depois com a tinta. E a gente pode apagar também para tirar o excesso, então é complicado se eles estiverem muito fortes. Esse é um método assim bem eficaz quando se quer fazer o desenho sem dificuldades e de forma precisa, né? Aqui eu vou usar uma régua maior para ligar os pontos. Então ligo esse e ligo esses também. Vocês podem perceber o seguinte: o mais bacana desse método de ampliação é não fazer nenhum cálculo, não fazer contas, a não ser a conta para a gente ampliar a foto, né? Isso aí não tem como, mas é uma coisa assim bem tranquila. Aí vem ligando aquelas interseções, né? Não precisa medir com a régua para fazer essas divisões, basta ligar interseções. Aí eu tenho aqui novamente o coluna 1, coluna 2, coluna 3 e coluna 4. E de cima para baixo, A, B, C e D. Agora é só olhar a referência e vir fazendo quadrado por quadrado. Bom, tendo o quadrado pronto, né, o que foi feito na foto e o da tela, agora já é mais fácil, porque aqui eu tenho agora o quadrado B, ó, eu já vou me ligando aqui, ele encosta aqui no topo, vem aqui desce um pouquinho abaixo da linha, e agora vem fazendo aqui, encosta aqui, um pouco mais abaixo aqui e um pouco aqui. Então eu vou tendo essas referências, ó. Você pode em casa aí fazer com lápis grafite ou com a lapiseira, para não, né, para ficar clarinho. Eu estou fazendo com carvão porque para ficar mais fácil para a gente visualizar aqui, ó. Esse quadrado aqui, por exemplo, na coluna 1, linha B. Aí eu venho, coluna 1, linha B, passou do meio. Então eu venho aqui, passo do meio também. Agora tem uma coisa que é importante, que às vezes eu percebo o aluno cometendo esse equívoco, né? Aqui eu tenho um pedaço bem pequeno nesse quadrado. A tendência é a gente vir deixar esse pedaço bem pequeno aqui também. Só que eu tenho que pensar, eu ampliei isso aqui mais do que 2 vezes. Se a gente pensar esse quadrado aqui, ó, ele vai estar o dobro, mais do que o dobro. Então não pode ser esse mesmo tamanho pequeno, eu tenho que pensar que eu estou aumentando proporcionalmente. Só uma coisa simples aí, mas que às vezes a gente pode passar desapercebido, né? Aqui ele termina lá na letra D, pegando um pouquinho. Então tem um desenho com bastante precisão, né? Da localização das coisas. Aqui a sombra começa na parte de cima aqui da linha horizontal, desce, quase que pega aqui nessa interseção, um pouquinho antes, e vem abaixo dessa linha horizontal aqui. Então isso eu tenho bastante referências por causa de ter essas linhas, né? E isso é um
um meio assim usado desde a antiguidade, né? O método do quadriculado. E aí eu venho fazendo essa parte aqui, né? Aí surge uma dúvida, nossa, será que essa parte aqui é bem aqui, desse fundinho, né? Ou será que é mais para baixo, ou será que é mais para cima? Se caso for surgindo essas pequenas dúvidas, o que a gente pode fazer? Dividir mais uma vez aquele quadrado que tem mais coisas. Então eu venho nesse aqui, ó, e faço a divisão nele. Então eu vi perfeitamente que o talo, né, aquele cabinho da maçã, está bem no centro. Então eu faço o mesmo aqui, ó. Divido esse quadrado também no meio. Aí fica bem mais simples, né? Ele está bem aqui e está inclinado aqui, quase pega na linha diagonal aqui, ó. Então eu tenho uma série de referências. E eu faço também não só o desenho, né, da forma em volta, mas eu faço também um pouco da representação do que seria a luz. Aqui eu tenho uma luz, em volta eu tenho uma cor mais amarela, depois eu tenho um verde claro, né, já falando um pouco sobre mapeamento. Então já começo a estabelecer isso com um lápis branco. Eu faço a representação do brilho, que está aqui, um pouco em volta também daquele cabo, e as partes, representando as partes amarelas. Aqui essa parte do é um pouco maior, e aqui também chega perto da linha. Aqui seria onde a transição aconteceria da cor, né? Deixaria de ser um verde claro, passaria a ser um verde médio, e aqui assim passaria a ser um verde mais escuro. E aqui embaixo ainda tem a sombra, a luz refletida, né? Que é a luz que bate no chão e volta na fruta. Eu já faço um pouquinho de claro aqui na parte em volta também para destacar esse formato. Então daí a primeira fruta, e assim agora por diante eu vou fazendo as demais. Quando eu faço o desenho a carvão, é interessante eu diminuir ou aumentar a pressão. Igual que eu ponho um pouquinho mais de pressão, ele fica mais escuro, e aqui vai ficando mais claro para fazer um degradê, certo? Um fator que eu posso usar, o dedo, para esfumar, ó, com bastante suavidade, que aí eu passo assim, esfregando o dedo bem suave. Dessa forma eu crio um preenchimento uniforme, né, dessa sombra. E aqui eu vou diminuindo a força. Então isso eu já crio uma representação do volume dessa fruta. E isso auxilia muito quando eu faço esse trabalho depois para o momento da pintura, né? Que eu já vou saber mais ou menos onde que vai ter essa transição desses valores, né? Então é bacana da gente usar, eu gosto muito de usar o carvão nesse sentido. Embora não seja necessariamente uma obrigação fazer um desenho sombreado, mas já ajuda muito no momento de executar um bom desenho. Uma outra observação que eu gostaria de deixar aqui é sobre as sombras. Ó. Sombras, elas apresentam contraste, essa é uma sombra que está em contraste, ou seja, a gente vê a divisa cortante. No final aqui a gente já vê a sombra em degradê. Então isso é importante ficar atento nisso, pois isso dá bastante naturalidade. Então aqui eu deixo essa divisa acentuada, no final aqui, ó, a gente vai ter que fazer isso. Eu venho com o dedo eliminando esse final para não ficar nítido, que isso depois vai ter que acontecer também na pintura, ou seja, eu vou ter que ter um degradê da sombra. Então aqui, bem próximo à luz, eu tenho um contraste acentuado dessa sombra, da parte escura com a parte clara da base do chão, né? Lá na parte final aqui eu já não vejo um contraste tão acentuado quanto esse. Aqui uma forma de ver bem isso, ó, que eu tenho um contraste bem recortado, né? Aqui eu já tenho um degradê nessa sombra final. Então daí a importância de ficar atento. Um bom desenhista, na verdade, ele não é um bom em fazer em si, né? Mas tem que ser um bom observador dessas partes.
Aqui um detalhe que eu fiz e de repente é importante falar, eu fui fazendo divisões, ó, e aí eu utilizei o lápis branco para fazer essa divisão aqui e até cortei aqui, ó, contornei com o lápis branco a parte onde praticamente não é visível a fruta. Aí eu vim e fiz essa mesma divisão nesse quadrado pequeno para me ter essa referência mais ou menos aqui de onde que eu teria que fazer essa estrutura. Inclusive aqui pode até aproximar mais aqui da lateral dessa linha, né, na vertical, para ficar a fruta ficar mais redonda aqui, o abacate ficar mais redondo nessa parte. Ó. E eu venho fazendo esse esfumado com o próprio dedo, né? Poderia ter o esfuminho também, mas acho que não tem tanta necessidade assim não. Bom, então é isso, o desenho está praticamente pronto, eu vou retocar mais algumas partes em termos de luz e sombra, mas já está bem definido. Interessante também no momento de dar acabamento ao desenho, a gente utilizar a imagem de referência original, né? Aqui eu já tenho a foto original, já não é mais a foto recortada, a foto, né, impressa menor, né? Porque eu vou trabalhar um pouco nos detalhes e aqui inclusive usar a lapiseira. Então vou fazer um pouco de curva aqui para subir, para dar mais profundidade aqui nesse meio da maçã e subir aqui também. E definir um pouco do cabo desse talinho aqui já usando a lapiseira, né? E fazendo essa inclinação aqui. Vou apagar um pouquinho tirar o excesso do carvão aqui, ou do grafite, e com o lápis branco marcar a ponta clara dessa parte. E aí aos poucos eu vou definindo mais os detalhes, né? Que eu vou aumentar um pouco a área de luz, ó, e clarear um pouco aqui também, ó, dentro desse... são coisas que às vezes não dava para ver bem naquela imagem que não era a foto, né? Só impressa com a impressão feita na impressora caseira aqui, né? Então eu vou intensificar essa parte e reforçar também um pouquinho as sombras aqui dessa fruta com o carvão. Lembrando de deixar um pouco mais escuro nessa proximidade perto da base final, né? Vou trocar aqui de lugar e deixar um pouco menos intenso aqui nessa parte, ó, quando vai terminar a sombra, né? E aqui eu já marco também um pouco da própria sombra da maçã, né? Que nessa parte aqui é uma sombra mais escura, a sombra própria, né? A sombra que está no chão é a sombra projetada, que está na superfície, e a sombra do próprio objeto. Então tá praticamente, aqui tem um pouquinho de sombra também, projetada dessa maçã em cima da goiaba. Depois qualquer pequena alteração também vou fazendo à medida que eu for pintando. Então agora, antes de pintar, é só voltar apagando os traços, por isso que é interessante ter feito os traços o mais suave possível, para nesse momento eles sumir, a gente conseguir apagar eles todos, não ficar à mostra no desenho, né? Então tá pronta aí, a tela é um tecido, né? Não é exatamente a tela, é um tecido da tela, porque eu vou fazer um estudo já para ficar mais... Como se trata de um estudo, para não ter um gasto muito grande com tela, né? Eu faço o estudo somente no tecido. Eu tenho um vídeo aí explicando, né, essa questão do tecido, como preparar e tudo mais, vou deixar também na descrição aqui nos cards. Bom, então acredito que está finalizado esse estudo aí. Agradeço por você acompanhar aí até no final dessa aula e aguardo você aí na próxima aula, onde eu vou explicar como nós vamos aplicar as cores aqui para deixar uma pintura a óleo aí feita do estudo do verde. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima aula.